Sabe, é muito revoltante ver um filme de grande potencial se afundar em erros que poderiam ser facilmente evitados. E Kung Fu Panda 4 é exatamente isso, um desperdício gigante. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como uma história tão promissora foi transformada em atrocidade. Então roda a vinheta. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Esse vídeo é uma mistura de crítica com desabafo e foi feito para quem já assistiu o filme. Portanto, teremos spoilers pesados de Kung Fu Panda 4, beleza? E para facilitar o entendimento, eu vou dividir a minha análise em tópicos, começando pelo Tai Lung. Quando ele apareceu no primeiro trailer, uma onda de hype se criou pela internet e as teorias começaram a pipocar. Tai Lung vai se redimir, o povo vai escolher ele como dragão guerreiro, os dois vão se unir para derrotar a Kamaleoa. Teremos o reencontro entre Tai Lung e Mestre Shifu. Enfim, vai rolar a revanche dos 5 Furiosos contra ele, e por aí vai. Eu mesmo criei diversas teorias, mas no final das contas não aconteceu praticamente nada do que especularam, exceto pela redenção. Mas sabe, diante do potencial que poderia ser explorado com o retorno dele, o resultado foi decepcionante. Tai Lung basicamente foi trazido de volta só para ser derrotado pela Kamaleoa e posteriormente reconheceu o Po como o dragão guerreiro. Muito pouco para um personagem tão importante e amado pelos fãs. Dava para ter feito mais. E eu nem tô falando sobre a história dele se tornar o dragão guerreiro, por exemplo. Claro que eu ia gostar de ver isso, mas convenhamos, no fundo todo mundo sabia que não ia rolar. Agora, promover um reencontro entre Tai Lung e Shifu, isso com certeza dava para ter feito. Assim como dava pra ter feito o Tai Lung lutar ao lado do Po contra a Kamaleoa. Enfim, era possível tornar a participação dele muito mais interessante. A história do reencontro com o Shifu, por exemplo, chegou a ser sugerida pela co-diretora do filme, Stephanie Stein, e o pessoal da DreamWorks adorou a ideia, mas no final das contas alguém descartou. Uma ideia simples, mas que funcionaria muito bem, e decidiram descartar do filme. Difícil de entender, viu? Mas calma que piora. Lord Shen e Mestre Kai. O fato da Kamaleoa ter trazido os dois de volta do reino espiritual não faz o menor sentido. Primeiro que o mundo dos espíritos não foi feito para qualquer pessoa. Trata-se de um lugar exclusivo dos mestres de Kung Fu. E o Lord Shen, como vocês bem sabem, nunca foi um mestre de Kung Fu. Logo, ele não deveria ter sido enviado para o reino espiritual após sua morte no segundo filme. Com o Mestre Kai, o erro é ainda mais gritante. Mesmo sendo um mestre de Kung Fu, Kai foi obliterado pelo Po no terceiro filme. Ele literalmente se transformou em energia e se dissipou por todo o reino espiritual. Em outras palavras, ele simplesmente deixou de existir. Pelo menos deveria, né? Já que agora ele retornou do mais absoluto nada. E fica pior quando a gente descobre que Shen e Kai foram adicionados de última hora, segundo o relato da co-diretora do filme. Ou seja, inicialmente somente Tai Lung iria retornar, mas aos 45 do segundo tempo acharam que seria ótimo colocar os dois. E tudo isso pra nada, já que eles não têm nenhuma relevância pra história. Eles sequer falam no filme. Ver o Lord Shen e o Mestre Kai foi tão absurdo que eu fingi que eles não estavam lá, porque o que tava na tela parecia tudo menos os dois. E como se não bastasse, no final eles ainda reverenciam o Po junto com Tai Lung e os outros mestres. Beleza, da parte do Tai Lung até faz sentido, ele sempre foi um personagem com potencial de redenção, mas Lord Shen e Mestre Kai? Cara, o Shen praticamente dizimou a população dos pandas por causa de uma profecia no segundo filme. O Kai roubou o Chi de todos os mestres de Kung Fu no reino espiritual para voltar ao mundo dos vivos, tudo pela sede de poder. O caminho natural para eles não seria saudar o dragão guerreiro, e sim atacá-lo na primeira oportunidade após a derrota da Kamaleoa. Mas não, alguém pensou que seria legal ensaiar uma redenção para eles sem um mínimo de desenvolvimento. Bora falar agora dos 5 Furiosos. Muita gente disse que a ausência deles foi o grande problema do filme, mas sinceramente eu discordo. As questões que eu citei anteriormente foram mais problemáticas na minha opinião. Porém, a ausência deles de fato prejudica bastante a história. Os 5 Furiosos estão na franquia desde o primeiro filme. Eles já são figuras consolidadas, não somente no universo de Kung Fu Panda, mas também entre os fãs. Então é óbvio que a gente sente falta. Eles deixam um vazio que não pode ser preenchido por ninguém. O filme até tenta
compensar a falta deles com a presença da Zen, mas não é a mesma coisa. E olha que eu gostei da Zen, eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Mas voltando ao tema central da vez, os 5 Furiosos só aparecem na cena pós-crédito, e é só uma aparição mesmo, porque eles não falam nada. Parece que colocaram eles lá como prêmio de consolação. O roteiro pelo menos teve a dignidade de justificar logo de cara por que os 5 Furiosos estão ausentes. Isso foi o mínimo do mínimo, mas pelo menos fizeram, porque na boa, ia ficar muito feio se o filme não explicasse o paradeiro deles, mas ainda bem que tiraram esse elefante da sala. A Camaleoa pra mim não fede nem cheira. Considero uma vilã mediana. A verdade é que ela representa a decadência dos vilões de Kung Fu Panda. Depois de Tai Lung e Lord Shen, que foram personagens incríveis e com ótimo desenvolvimento, tivemos o Mestre Kai. Um bom vilão, mas não tão marcante quanto seus antecessores. E com a Camaleoa temos uma situação parecida. Ela é forte, tem boas habilidades, um desenvolvimento ok, mas não consegue ser marcante. Falta o algo a mais que Tai Lung e Lord Shen tiveram. Apesar de Kung Fu Panda ser uma franquia de sucesso, esse quarto filme economizou muito no orçamento. A DreamWorks gastou cerca de 85 milhões de dólares para produzir o longa. Esse valor é quase metade do que foi gasto nos filmes anteriores. O orçamento baixo se refletiu na qualidade da animação. A diferença é gritante se compararmos com os outros longas da franquia. Em certos momentos nem parecia a animação de cinema, e sim de streaming. Cenários escuros, detalhes escassos, pouca variação no ângulo das câmeras e por aí vai. Confesso que os trailers deram uma enganada valendo, porque lá a qualidade parecia melhor. Mas assim, não tá mal feito, muito longe disso. A equipe de animação fez o bom trabalho dentro do possível. Só que em certos momentos fica evidente a economia de recursos, especialmente se compararmos com os filmes anteriores. Pra mim, uma das poucas coisas positivas de Kung Fu Panda 4 foi a jornada paralela que os pais do Po fizeram pra ir atrás do filho. Eu nunca imaginei que eles seriam uma dupla tão divertida. Eles roubaram a cena em diversos momentos, e sendo muito sincero, foi bem mais interessante acompanhar a jornada deles do que a jornada do Po com a Zen. A cena do restaurante é hilária, você morre de rir. Inclusive, acho que é o momento mais engraçado do filme. Eu não diria que os pais do Po foram suficientes pra salvar o longa, mas pelo menos reconheço que eles, enquanto dupla, funcionaram bem demais. Pra mim, outro acerto de Kung Fu Panda 4 foi a Zen. Gostei muito da conexão que ela e o Po criaram durante a história e como isso ajudou no crescimento dela. A cena da Zen abraçando o Po, por exemplo, foi bem comovente. O flashback do passado triste e a atuação como agente secreta da Camaleoa também ajudaram a dar profundidade na sua jornada. Muita gente achou forçado ela ter sido escolhida para assumir o lugar do Po, mas eu não achei. Poderia ser a Tigresa ou Tai Lung? Poderia, mas o Po também caiu de paraquedas no posto de Dragão Guerreiro. Então por que a Zen também não pode? Como eu disse no início do vídeo, Kung Fu Panda 4 é um desperdício enorme de potencial. E digo mais, é um filme que ajuda a estragar uma franquia de sucesso. Tudo isso por conta de erros que poderiam ser evitados, e eu volto a repetir. Se os envolvidos na produção tivessem um mínimo conhecimento sobre o universo de Kung Fu Panda, nós jamais veríamos uma atrocidade como esse filme. E o pior de tudo é que a crítica aparentemente gostou do longa. No Rotten Tomatoes, a aprovação tá na faixa dos 70%. Assim, se você for ao cinema assistir Kung Fu Panda 4 como um filme avulso, você pode até gostar da experiência. Ele é divertido, tem boas piadas, carga de drama na dose certa e lutas bem coreografadas. Agora, se você for ao cinema assistir esse filme como uma sequência dos longas anteriores, você vai passar muita raiva, porque não tem como ignorar os furos de roteiro absurdos na história. Eu, como fã da franquia, não tenho como achar esse filme bom, mas agora que o estrago tá feito, resta torcer para que no futuro haja uma sequência que conserte os problemas apresentados aqui. Pra Kung Fu Panda 4, minha nota é dó. Então é isso, galera. Me deixem saber o que vocês pensam do filme, beleza? Até mais!